Amanda sempre foi a irmã mais velha, a que falava demais e fazia de menos. Desde criança, ela sempre teve essa capacidade de manipular as situações para que, no final, fosse a vítima da história. Eu, Letícia, fui criada com o peso de ser a responsável. A irmã que sempre dava certo, que arrumava as coisas, que carregava o peso do mundo nas costas. E eu tinha orgulho disso, até o momento em que percebi que o fardo estava começando a me consumir. Foi quando Amanda e Carlos, seu marido, vieram até mim, pedindo abrigo. Eles haviam perdido tudo em um investimento furado. Amanda, com aquele olhar de quem ainda achava que tudo ia dar certo, me pediu ajuda. Letícia, a gente precisa de um lugar para ficar. Estamos sem rumo, sem casa, sem nada. Podemos ficar com você por um tempo? Só até a situação melhorar. Não queria, mas não podia recusar. Eram meus sobrinhos. Como eu poderia deixar a família na rua? Eles estavam desesperados, e eu, como sempre, senti o peso de ser a boazinha, a solucionadora. Eu disse que sim, sem pensar nas consequências. Nos primeiros dias, eles pareciam sinceros. Agradecem por tudo, prometiam que logo encontrariam uma solução, um trabalho, um rumo. Amanda, com aquele seu jeito afável, me garantia que logo tudo isso passaria. Mas as semanas começaram a se arrastar, e eu fui vendo um padrão. Eles não estavam se esforçando. Carlos ficava em casa o dia todo, assistindo TV, como se a vida fosse uma novela em que ele era o espectador. Amanda, por sua vez, passava horas no celular, conversando com amigas, mandando fotos do que havia acontecido com a casa dos sonhos que perderam. Eu, por outro lado, estava exausta. Cuidando das crianças, ajudando na lição de casa, organizando a casa, enquanto eles se acomodavam. Eu já não tinha mais paciência para ser a mãe deles. Eles estavam na minha casa, sem fazer absolutamente nada para mudar a situação. Letícia, não precisa se preocupar tanto, não é? Amanda me disse uma vez, enquanto eu tentava, mais uma vez, organizar a bagunça da casa. A vida não é só trabalho. A gente vai se ajeitar. Relaxa. Relaxa? Eu estava trabalhando dobrado. No meu tempo livre, não havia descanso, não havia momento de paz. Só havia Amanda, Carlos e as crianças, que eu amava, mas estavam se tornando reflexo da irresponsabilidade de seus pais. Cada dia que passava, a minha paciência diminuía. Quando eles pediam mais um favor, mas um dia em que eu tivesse que ajudá-los, a minha raiva começava a ferver. Aquele comportamento deles, de sentar e esperar que a vida resolvesse tudo para eles, começou a me consumir. Eu estava cansada de ser a pessoa que arrumava tudo. E mais cansada ainda de não ver nem um mínimo de esforço da parte deles. No fundo, eu sabia que estava sendo usada. Não me importava com as desculpas deles, com a promessa de que tudo se resolveria em breve. Sabia que, se eu não tomasse uma atitude logo, eles iriam continuar ali, esperando que eu fizesse tudo enquanto eles ficavam parados, sem fazer nada. E eu estava prestes a chegar no meu limite. Amanda apareceu na cozinha enquanto eu preparava o jantar. Olhei para ela, e só de ver aquele olhar de tudo vai dar certo, me deu um estalo de raiva. Ela chegou até a pia, pegou uma fruta, cortou e se sentou. Letícia, a gente está te deixando sobrecarregada, não é? Ela disse, jogando o olhar para a janela, como se não quisesse enfrentar o que estava acontecendo entre nós. Você acha que não está, Amanda? Respondi, sem esconder o tom de frustração. Eu trabalho o dia todo, cuido das crianças, arrumo a casa e ainda faço a comida. E você, o que faz? Passa o dia sentada, no celular, achando que tudo vai se resolver sozinho. Ela soltou uma risada nervosa e desviou o olhar. Eu te entendo, você está sobrecarregada. Mas relaxa. A gente vai dar um jeito nisso logo, logo tudo vai se ajeitar. Vamos encontrar um trabalho, uma solução, uma saída. Só que, por enquanto, não temos como correr. Você tem que entender. Eu respirei fundo. Entendo, sim, Amanda. Entendo que vocês não querem fazer nada para mudar a situação. Estão esperando que eu faça tudo enquanto vocês relaxam. Ponto. Aquela conversa não levou a lugar nenhum. E, no fundo, eu sabia que não iria. Eles estavam muito confortáveis. Amanda com seu sorriso disfarçado de quem sabia o que estava fazendo, e Carlos, quieto, como sempre, fazendo de conta que nada estava acontecendo. Mas eu sabia que, se nada fosse feito, aquela situação nunca mudaria. Eu tinha que tomar uma decisão. E ela estava se aproximando rapidamente.
Os dias passaram e a sensação de estar presa a uma rotina que não era minha começou a se tornar insuportável. Acordava cedo, organizava a casa, cuidava das crianças e ainda tinha que lidar com Amanda e Carlos, que pareciam estar ali apenas para ocupar espaço. Eu estava sobrecarregada, mas, ainda assim, tentava não perder a paciência. Tentava ser a boa pessoa, a irmã compreensiva, mas a verdade é que estava começando a sentir uma raiva profunda que eu não conseguia mais esconder. Amanda e Carlos pareciam ter se acomodado de tal maneira que eu me sentia cada vez mais invisível. A cada dia, a cada favor que eu fazia, a cada gesto de ajuda que oferecia, eles se tornavam mais distantes, mais insensíveis ao meu sofrimento. Eu fazia tudo por eles, mas ninguém parecia se preocupar com o que eu precisava. Em uma tarde, depois de mais uma conversa em que eu tentava, em vão, fazer com que eles entendessem o que estava acontecendo, algo dentro de mim se rompeu. Eu estava cansada. Não aguentava mais ser a salvadora, a responsável por resolver os problemas de todos enquanto ninguém sequer levantava um dedo para mudar sua própria situação. Eu sentia que estava sendo sugada, que minha energia estava sendo drenada e que, se não tomasse uma atitude agora, em breve não restaria nada de mim mesma. Eu não aguento mais, Amanda. Não posso mais ficar aqui fazendo tudo por vocês. Eu disse, já sem paciência. Vocês estão se aproveitando da minha boa vontade e não percebem. Só eu me esforço e ninguém mais faz nada. Amanda, com aquele sorriso forçado, tentou justificar mais uma vez. Você exagera, Letícia. Estamos tentando. É só uma fase difícil. Vai melhorar, você vai ver. Eu sabia que ela estava mentindo para si mesma. Eles não estavam tentando. Estavam apenas esperando que a situação se resolvesse magicamente, sem fazer o mínimo esforço. Não vai melhorar, Amanda. Está claro que vocês não têm a menor intenção de mudar. Ela me olhou com aquele olhar de sempre, como se fosse impossível para ela aceitar que alguém poderia estar realmente cansado da sua atitude irresponsável. Carlos, como sempre, não disse uma palavra. O silêncio dele falava mais do que qualquer coisa. Naquela noite, enquanto todos estavam ocupados com seus próprios interesses, eu me retirei para o meu quarto. Fechei a porta e fiquei ali, pensando em tudo que havia feito por eles até então. Porque ainda estava me sacrificando por pessoas que não tinham um mínimo de respeito ou consideração por mim. Porque estava colocando a minha vida em segundo plano para que a deles seguisse em frente. Aquela noite foi longa. Eu me senti sozinha, mesmo tendo minha família dentro de casa. Eu tinha dado tudo o que podia, mas, no fim, não havia mais nada a ser dado. No fundo, sabia que a única maneira de mudar as coisas era fazer algo drástico. Não podia mais ser a boazinha, a que resolve tudo. Eu tinha que ser firme. Se quisesse a minha vida de volta, precisava agir. Na manhã seguinte, eu os chamei para uma conversa. Eu não sabia exatamente o que esperar, mas sentia que aquele momento era crucial. Quando eles entraram na sala, eu estava ali, sentada, com os braços cruzados, olhando-os com seriedade. O peso da decisão que estava prestes a tomar estava estampado no meu rosto. Eu não aguento mais, Amanda. E não vou ficar aqui esperando que vocês resolvam a própria vida enquanto continuam a me usar. Falei, já sentindo um nó na garganta. Eu cansei de ser a sua muleta. Amanda me encarou, como se tivesse ouvido algo que não podia acreditar. O quê? O que você está dizendo, Letícia? Nós somos sua família. Você não pode fazer isso com a gente. Carlos finalmente se pronunciou, mas, como sempre, não estava dizendo nada de importante. Não precisamos disso, Letícia. Estamos tentando, só precisa de mais um pouco de tempo. Eu ri, mas era uma risada amarga, cheia de dor. Tempo? Não precisamos de mais tempo, Carlos. O que nós precisamos é de atitude, e é isso que está faltando. Amanda estava visivelmente irritada, mas não se deu ao trabalho de tentar argumentar mais. Ela já sabia o que estava por vir. E o pior de tudo, ela não estava nem um pouco disposta a fazer nada a respeito. Eu já tomei uma decisão. Eu disse, levantando da cadeira, sentindo a raiva ferver nas minhas veias. Eu vou fazer o que for necessário para seguir em frente. Não vou mais ser a sua babá, a sua fonte de sustentação. Não vou mais carregar o peso de ninguém. Vocês têm até hoje à noite para arrumar suas coisas. A reação deles foi instantânea. Amanda, com os olhos cheios de raiva, abriu a boca para falar, mas antes que pudesse dizer algo, eu continuei, firme, sem dar espaço para mais discussões. Eu já não tenho mais paciência para ouvir desculpas. Eu já os ouvi por tempo demais.
A partir de hoje, vocês são responsáveis pelas suas próprias vidas. Eu vou sair. Eu vou viajar. E quando voltar, espero que tenham encontrado um lugar para ficar. Carlos, agora tentando parecer calmo, olhou para mim e balançou a cabeça. Você não pode fazer isso. Estamos em uma situação difícil, Letícia. Você vai nos deixar na rua? Sim, Carlos. Eu vou. Porque é isso que vocês merecem. A vida não vai dar nada para vocês enquanto continuarem assim. E eu não sou mais a sua salvação. Eu não esperava que eles reagissem bem. Sabia que eles iriam protestar, brigar, tentar me convencer a voltar atrás. Mas não havia mais volta. Eu estava cansada, exausta e, acima de tudo, estava indignada com a falta de respeito deles. Eu não seria mais a fonte de conforto deles. Naquele momento, decidi que era hora de tomar as rédeas da minha vida. Eles não iriam mais me fazer sentir como se fosse responsável pelo fracasso deles. Eu tinha que ser egoísta agora, tinha que pensar em mim mesma. E não haveria mais desculpas. A partir de hoje, seria eu quem teria que cuidar de mim, e ninguém mais. Eu tinha me cansado de ser a vítima. Eu sabia que minha decisão não seria fácil para ninguém, mas algo dentro de mim estava irremediavelmente quebrado. O medo de ser chamada de egoísta, de ser criticada por não cumprir meu papel de boa irmã ou boa filha, já não me afetava mais. Eu havia dado tudo de mim, e o que recebi em troca? Desprezo, aproveitamento e, acima de tudo, uma incapacidade crônica de ver qualquer um daqueles que estavam sob meu teto tentarem mudar. Eu estava cansada, cansada de carregar as frustrações de todos enquanto a minha vida ia escorrendo pelos ralos. Quando as palavras saíram da minha boca, quando anunciei que não o suportava mais, foi como se a atmosfera da casa tivesse mudado instantaneamente. O silêncio, pesado e denso, foi quebrado pelo som das minhas próprias palavras, como se cada uma delas tivesse uma carga tão grande que deixaria marcas permanentes. Amanda e Carlos ficaram em choque. Carlos, como sempre, manteve-se em seu estado passivo, sem saber o que fazer ou o que falar, apenas balançando a cabeça e murmurando algo sobre não entender por que eu estava agindo assim. Amanda, por outro lado, foi um turbilhão de emoções. Ela passou de surpresa à raiva, e a raiva se transformou em um desespero que parecia crescente a cada segundo. Ela se aproximou de mim, com os olhos esbugalhados, buscando uma explicação que eu não estava disposta a dar. Você não pode me fazer isso, Letícia. Amanda gritou, a voz falhando com a pressão da raiva. Nós somos sua família. O que você acha que está fazendo? Vai nos jogar na rua? Como pode fazer isso com a gente? Eu a olhei diretamente nos olhos. Eu não posso mais fazer isso por você, Amanda. Eu tentei de todas as maneiras, e o que recebi foi indiferença, falta de respeito e um descaramento que já não posso mais tolerar. Ajudar você e Carlos não é mais a minha responsabilidade. Vocês têm que arcar com as consequências das suas escolhas, como qualquer outra pessoa faria. Ela estalou a língua, furiosa. Seus dedos começaram a tremer enquanto tentava procurar alguma palavra que justificasse a sua inércia. Eu não entendo, Letícia. Não posso acreditar que você está fazendo isso. Não tem coração? Não tem compaixão? Eu tenho coração, Amanda. E é por isso que estou fazendo isso. Porque, se continuar assim, não vou ser capaz de ajudar nem a mim mesma. Eu não posso carregar mais essa carga sozinha. A resposta dela foi uma gargalhada nervosa, quase como se estivesse tentando se convencer de algo. Você não vai conseguir. Vai se arrepender disso. Vai ver, você vai voltar atrás. Você nunca teve coragem de tomar uma atitude real. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, mesmo sabendo que não havia mais razão para discutir. Eles precisavam aprender de uma vez por todas que eu não estava ali para servir como muleta. Mas, ao ver a expressão de Amanda, senti uma pontada de dúvida, uma sensação de culpa se infiltrando nas minhas entranhas. Não porque eu acreditasse que estava errada, mas porque ela sabia exatamente como me manipular, como me fazer questionar minhas escolhas. Carlos, no fundo, nunca foi uma pessoa de se impor. Não esperava que ele se manifestasse, mas a falta de reação dele me fez perceber que, em tudo que aconteceu, ele nunca havia se envolvido o suficiente para mudar nada. Ele estava ali porque não sabia mais o que fazer da vida. O problema era esse. Ele nunca quis ser alguém, nunca se esforçou para ser algo além de um espectador. E ele sabia disso. Eu sabia disso. E ele sabia que eu sabia. Depois de nossa conversa tensa e da tentativa desesperada de Amanda de me fazer mudar de ideia, as palavras finais já estavam ditas.
Eu não voltaria atrás. O que restava agora era a execução do meu plano. No dia seguinte, enquanto Amanda e Carlos ainda estavam em sua bolha de indignação, eu tomei as rédeas da situação. Não ia esperar mais nada. Assim que eles saíram para levar as crianças à escola, entrei em ação. Um chaveiro foi chamado para vir à minha casa e trocar todas as fechaduras, tudo sem que eles soubessem. Eu estava decidida. As palavras de Amanda sobre eu não ter coragem de seguir em frente se transformaram em combustível. Não haveria mais conversas. Não haveria mais fases difíceis ou vamos tentar. Eles estavam fora. Eu troquei as fechaduras e fiz as malas. Fui rápida. Não pensei duas vezes. Quando eles voltassem, tudo já estaria resolvido. Eu saí para o aeroporto, decidida a deixar tudo para trás. Eu estava cansada de ser a pessoa que sempre ficava quando todos os outros se iam. Agora, era o momento de respirar, de me afastar de tudo e de todos. Fui em busca de algo que há muito havia perdido, minha paz. Minhas férias foram um alívio, mas, como esperado, não demorou muito para que meu celular começasse a explodir de mensagens. As primeiras eram de Amanda, tentando me convencer a voltar atrás, tentando me fazer sentir culpada, como sempre. As mensagens de texto eram insuportáveis, mas o que me irritou mais foram as de meus pais. Eles, que nunca se meteram diretamente na minha vida, agora estavam me bombardeando com ligações e mensagens. O tom de recriminação era palpável. Como você pode fazer isso com sua irmã? Ela está em uma situação difícil, e você abandona ela assim? Minha mãe escreveu. E, quando meu pai entrou na conversa, a coisa ficou ainda pior. Você deveria ser mais compreensiva. É sua irmã, Letícia. O que está acontecendo com você? Eu não aguentei mais. Peguei o celular e, sem hesitar, enviei uma mensagem para os dois. Já que estão tão preocupados com eles, então cuidem deles. Eu não posso mais ser responsável pelas escolhas deles. Agora, é com vocês. Fui direta, sem rodeios. A verdade era simples, eu estava farta. Eu não era mais o ponto de apoio, o ombro amigo, a pessoa que aceitava ser sobrecarregada. Agora, era a vez de eles tomarem as rédeas da situação. E eu, finalmente, estava livre. As férias que eu tanto precisava eram um refúgio temporário, mas, à medida que o tempo passava, o peso das decisões ainda ficava no fundo da minha mente. Eu sabia que, eventualmente, teria que lidar com as consequências da minha escolha. E, por mais que tentasse me convencer de que fiz o certo, havia uma parte de mim, uma parte muito pequena, que ainda duvidava. Será que eu realmente fiz a coisa certa? Será que minha atitude não foi um reflexo de algo maior, algo que eu estava escondendo de mim mesma? Um medo irracional de me arriscar, de me colocar em uma posição vulnerável de novo? Mas, logo, as respostas que eu tanto temia começaram a chegar. O primeiro sinal de que as coisas tinham tomado um rumo irreversível foi a ligação de Amanda. Ela estava histérica, e pela voz que tentava manter firme, percebi que algo havia mudado. Não era a irmã calma que me implorava por compreensão. Não, agora era mulher desesperada, que sentia o peso da sua própria irresponsabilidade. Letícia, eu não sei mais o que fazer. O Carlos, ele perdeu o emprego. A gente não tem mais onde ficar. Os meninos estão começando a perguntar o que está acontecendo, e não conseguimos encontrar um lugar para morar. Me ajude, pelo amor de Deus. Eu sei que errei, mas preciso de você agora. Preciso de você. Eu ouvi as palavras dela, cada uma caindo em meus ouvidos como um golpe. Mas a sensação que eu tive não foi de compaixão, nem de piedade. O que senti foi a confirmação de que minha decisão foi a certa. Eu tinha dado tudo o que podia, e, no final das contas, não era minha responsabilidade consertar os erros de Amanda e Carlos. Eles haviam feito suas escolhas, e agora tinham que lidar com as consequências. Eu te ajudei por 6 meses, Amanda. 6 meses. O que você fez com essa chance? Nada. Agora, é a vez de vocês resolverem. Eu já fiz o que podia. Não sou a responsável por vocês ou pelos filhos de vocês. Não adianta vir me pedir ajuda agora. Não tenho mais nada para oferecer. Ela ficou em silêncio do outro lado da linha, como se as palavras tivessem sido um soco direto no estômago dela. Então, finalmente, ela respondeu, mas sua voz estava quebrada, quase inaudível. Eu entendo, Letícia. Eu sei que você tem razão. Eu só não sabia mais para onde correr. Eu não sabia o que fazer. Agora não sei nem como olhar para os meninos. O que eu vou dizer a eles?
Eu senti uma pontada de tristeza, mas não o suficiente para fazer com que eu considerasse minha decisão. Amanda sempre teve o dom de se fazer de vítima, de transformar qualquer problema em um drama emocional. Mas, dessa vez, as palavras dela não me afetaram. Eu sabia que ela precisava aprender da maneira mais difícil. Depois de desligar, eu continuei a minha viagem. A sensação de estar finalmente no controle, de não ser mais uma espectadora das escolhas de alguém, foi reconfortante. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que algo ainda estava por vir. Eu já esperava a visita de minha mãe ou, talvez, do meu pai, tentando interceder em favor de Amanda e Carlos. E, claro, não demorou para que isso acontecesse. Minha mãe ligou 2 dias depois, sua voz cheia de preocupações. Letícia, por que você fez isso? A Amanda te pediu ajuda, e você simplesmente a ignorou. Isso não é certo, filha. Você tem que entender que, às vezes, as pessoas cometem erros, e é por isso que nós temos que estar lá para elas. Não podemos abandoná-las. Eu fechei os olhos, sentindo a tensão crescer em mim. A última coisa que eu queria era uma conversa longa e sem fim sobre ajudar a família. Eu já tinha passado por isso. Já tinha sido a responsável, a compreensiva. E, agora, estava na hora deles lidarem com seus próprios problemas. Mãe, eu já ajudei. Eu cuidei deles por 6 meses. O que mais você quer que eu faça? Eu não sou a pessoa que tem que ficar resolvendo os problemas deles. Eles precisam aprender a se virar sozinhos. Não sou a solução para os erros deles. O silêncio no outro lado da linha foi mais pesado do que eu esperava. Ela suspirou profundamente. Você sempre foi tão durona, Letícia. Mas, tudo bem. Se você acha que está fazendo certo, eu vou deixar você pensar assim. Só me diga uma coisa, você acha que um dia, quando você precisar, eles estarão lá para você? A pergunta ficou no ar. Por um momento, senti um calafrio na espinha. Mas rapidamente recobrei minha postura. Eu sabia a resposta. Eles nunca estariam lá por mim da mesma forma que eu estive por eles. Eu sempre fui a pessoa que suportava o peso, mas, no final das contas, ninguém estava disposto a fazer o mesmo por mim. Eu vou viver minha vida, mãe. Isso é tudo o que eu sei fazer agora. E, se algum dia eu precisar de ajuda, eu sei que posso contar com quem realmente se importa. Após essa conversa, eu percebi que não havia mais nada a ser dito. Eles continuariam com seus jogos, tentando me fazer sentir culpada, mas eu já havia feito minha escolha. Eu não voltaria atrás. Eles não tinham mais lugar na minha vida. O impacto da minha decisão foi profundo, e logo eu soube que Amanda e Carlos tinham se voltado contra mim de forma total. Eles começaram a espalhar rumores sobre mim, tentando criar uma narrativa de que eu era insensível, egoísta, e que havia abandonado minha família em um momento de necessidade. As mensagens começaram a chegar, primeiro dos amigos deles, depois de outros conhecidos que estavam a par da nossa situação. Como você pode fazer isso com sua irmã? Ela sempre foi tão boa, e agora se afastou de todos. A pressão era enorme, mas eu não cedi. Eu sabia que, por mais que tentassem manchar meu nome, a verdade estava comigo. Eles tinham criado essa situação, não eu. E agora, eram eles que teriam que se virar. Eu continuei a minha vida, tocando em frente. O calor da minha decisão me acompanhou, mas eu sabia que nada disso poderia me derrubar. Eu havia fechado um ciclo que, finalmente, me permitiu seguir em frente, sem mais peso, sem mais arrependimentos. O que quer que acontecesse, estava fora do meu controle agora. Mas uma coisa era certa, eu não voltaria atrás. O sol estava começando a se pôr no horizonte quando a campainha tocou, interrompendo minha tranquilidade. Eu sabia que alguém viria, mas não imaginava que seria tão cedo. Quando abri a porta, encontrei meu pai de pé, com uma expressão de quem já sabia que a conversa não seria fácil. Oi, pai. O que traz você aqui? Perguntei, tentando manter a calma. Ele deu um passo à frente, visivelmente tenso, e entrou na casa sem esperar por minha permissão. A porta se fechou atrás dele, criando um silêncio denso entre nós. Eu observei enquanto ele se acomodava no sofá, como se esperasse que eu dissesse alguma coisa. A tensão era palpável. Eu sei que você está com raiva de sua irmã e do Carlos, Letícia. Mas isso não justifica o que você fez, ele começou, sua voz grave, cheia de preocupação e, ao mesmo tempo, acusação. Eu cruzei os braços, olhando diretamente nos olhos. Eu já te disse, pai. Fiz o que achei que tinha que fazer. Eles não podem continuar abusando da minha boa vontade. E eu não vou ser responsável pelos erros deles.
Ele suspirou, balançando a cabeça, claramente incomodado com a minha postura firme. Não é assim que a família deve agir, Letícia. Você sabe disso. Família é para se ajudar, para estar junta quando as coisas dão errado. Eu já estive lá por eles, pai. Eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance. E, no final, quem está aqui sou eu, tendo que carregar o peso de tudo isso. Eu não posso continuar sendo a única pessoa a fazer sacrifícios, retruquei, mantendo minha voz baixa, mas cheia de certeza. Ele pareceu desabar um pouco, seus ombros caindo. Eu não sei mais o que fazer com você, filha. Você sempre foi tão forte, mas isso é demais. Não podemos simplesmente virar as costas. Eu não virei as costas. Eu dei um limite. Eles têm que aprender a lidar com as próprias consequências. Não sou eu que vou consertar a bagunça deles, disse com firmeza, sem hesitar. Ele se levantou e, por um instante, olhou para mim como se esperasse algum sinal de arrependimento. Mas nada mudou. Eu não ia voltar atrás. Eu só espero que você saiba o que está fazendo, Letícia. Porque, um dia, a conta vai chegar, ele disse, a preocupação em seu tom. E, sem mais palavras, ele se foi. Fiquei ali, no silêncio da sala, processando tudo o que ele disse. Mas nada me abalava. Eu não sentia culpa. Pelo contrário, sentia uma paz que eu não experimentava há muito tempo. Nos dias seguintes, o impacto das minhas ações começou a se espalhar. As mensagens continuaram, mas agora vinham de pessoas diferentes. Algumas até de amigos antigos que eu não via há anos. Questionando, criticando, tentando me convencer de que eu estava errada. Todos eles ainda tentavam fazer com que eu voltasse atrás, todos tentando apelar para o lado emocional, como se isso fosse suficiente para mudar minha decisão. Mas a verdade é que eu estava mais firme do que nunca. Aqueles 6 meses de convivência haviam me mostrado tudo o que eu precisava saber sobre minha irmã e sua família. Eles não estavam dispostos a mudar. Não estavam dispostos a assumir responsabilidades. E, para ser honesta, eu estava cansada de tentar resolver a vida dos outros enquanto a minha vida ficava para trás. Foi então que algo inesperado aconteceu. Amanda me ligou novamente. Mas, desta vez, a voz dela era diferente. Não havia raiva ou acusação. Havia, sim, um toque de arrependimento. Letícia, eu queria te pedir desculpas. Eu sei que não fizemos as coisas da maneira certa. Eu sei que você fez o que podia, mas a gente não soube reconhecer isso. Carlos e eu estamos tentando encontrar um novo lugar para morar, e, por mais que a situação seja difícil, estamos aprendendo a lidar com as coisas. Eu fiquei em silêncio por um momento, sentindo as palavras dela pesando sobre mim. Mas, então, percebi que não importava o quanto ela tentasse me convencer. O que aconteceu, aconteceu. E eu não podia mais me deixar enredar na teia de desculpas e promessas vazias. Não vou mentir, Amanda. Eu estou feliz que vocês estejam tentando se reerguer, mas não posso mais fazer parte disso. Eu fiz o que podia. Agora, é com vocês. Ela suspirou do outro lado da linha, e por um momento, eu pensei que ela fosse pedir mais uma chance. Mas, em vez disso, ela se limitou a dizer, eu entendo. E, mais uma vez, peço desculpas. Eu desliguei o telefone com uma sensação de fechamento. Não porque havia perdão, mas porque, finalmente, a situação estava resolvida. Não havia mais expectativas, nem apelos. Eu havia feito o que precisava ser feito, e agora era a vez deles de seguir em frente. Meses se passaram e a vida foi retomando seu curso. Eu segui com a minha rotina, sem me preocupar mais com os erros alheios. Amanda e Carlos tentaram, ao que parecia, reconstruir suas vidas, mas de uma forma mais silenciosa, sem tentar arrastar ninguém para a bagunça deles. Não me procuraram novamente. Nem eu a eles. E, de certa forma, isso me trouxe um alívio silencioso. A cada novo dia, eu percebia que, ao tomar aquela decisão difícil, eu não havia apenas libertado Amanda e Carlos de uma dependência emocional. Eu também havia me libertado. Eu parei de tentar carregar os fardos dos outros. Eu parei de achar que minha responsabilidade era consertar o que eles destruíram. Agora, a sensação de paz era permanente. Eu estava no controle. E, pela primeira vez em muito tempo, eu estava vivendo por mim mesma. Amanda, Carlos, minha mãe, meu pai, todos haviam ficado para trás. Eu finalmente entendi que, às vezes, é preciso dar um basta para que as pessoas vejam o que são capazes de fazer quando não tem mais para onde correr. E, quando finalmente estavam sem apoio,
A única coisa que restou foi a responsabilidade dele sobre suas próprias escolhas. Essa era a minha história. O final não era um conto de redenção, mas uma história de aprendizado. Para perceber que, em algum momento, precisamos fazer a escolha certa para nós mesmos, não importa o que os outros digam ou pensem. E, no final, foi isso que me trouxe a paz que tanto busquei.